Olá, queridos catequistas, eu sou Giovana Farias e esse é o Catecast, o podcast do catequista. Vigésimo sétimo encontro, o batismo, fonte de vida e missão. No encontro passado, nós falamos sobre os 7 sacramentos, discutimos sobre eles e falamos um pouquinho sobre cada um. Nesse encontro, a apostila está nos convidando a nos aprofundar sobre o sacramento do batismo, justamente pelo que o próprio tema traz, como essa fonte de vida e missão. O batismo, ele marca o início da vida cristã. Não tem aquilo que a gente fala aqui, todo mundo é filho de Deus, né? Ave Maria, eu sou filho de Deus, né? Mas, na verdade, nem todos somos filhos de Deus. Por quê? Porque parece polêmico, né? Mas é porque somente após o batismo é que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Antes disso, nós somos criaturas de Deus. Por quê? Porque o batismo, ele nos convida a mergulhar na vida de Jesus. Ele é esse mergulhar na vida de Jesus. E quando nós somos batizados, nós somos incorporados à igreja e começamos a participar da missão da igreja. Então, eu começo a fazer parte do povo de Deus. Eu sou incorporado à igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Nós falávamos até sobre isso no encontro passado. Então, é por isso que eu disse, né? Que todos somos criaturas de Deus, mas essa filiação, ela se inicia, o ser filho de Deus, ele se inicia a partir do momento em que somos batizados. É por isso que a gente tem que ter pressa em se batizar mesmo. O batismo, ele é uma porta de acesso aos demais sacramentos, né? Porque pelo batismo nós somos lavados do pecado e nós somos adotados como esses filhos de Deus, irmãos de Cristo. A partir do batismo é que eu posso receber os outros sacramentos, né? Eu só posso me crismar se eu for batizado, eu só posso casar se eu for batizado. Ele é a porta de acesso aos demais sacramentos, justamente porque faz isso que eu dizia, de nos tornar filhos de Deus, participantes do corpo de Cristo, nos faz membros da igreja, nos faz comunidade. E não só por isso, mas porque, como dizia no início, ele é o fundamento de toda a vida cristã. Eu faço parte dessa igreja, eu professo essa fé, eu sou filho amado de Deus. Jesus mesmo se batizou. A gente vê lá no Evangelho que Jesus ele vai até João Batista para ser batizado, né? Por quê? Porque Jesus ele quis nos dar o exemplo. Nós vemos o batismo como este recebimento do Espírito Santo, né? Lavar a alma e receber o Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então o que ele estava fazendo lá para ser batizado? Ele queria nos dar o exemplo, queria nos mostrar que é necessário passar pelo batismo, né? Dar a importância que esse sacramento tem. Como era que os batizados, né, lá nos primeiros cristãos, na igreja primitiva? Era grande o número de pessoas adultas que iam se convertendo. E essas pessoas elas iam se batizando, sendo mergulhadas, emergidas no rio, né, na água. Tanto que batizar significa isso, mergulhar, emergir. Então, os primeiros cristãos eles eram batizados dessa forma. Com o tempo, né, as conversões a palavra foi chegando, né, em todo mundo. E aí não eram mais adultos agora que se batizavam, eram esses adultos já batizados, inseridos na fé, praticantes da fé e educando seus filhos na fé, traziam seus filhos para ser batizados. E à medida que essa realidade foi mudando, o modo de batizar foi sendo adaptado para o que a gente conhece hoje, né? Que é levando a criança na pia batismal, o padre jogando a água sobre a cabeça da criança e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que existe uma determinada polêmica sobre essa questão de batizar quando é criança, ou então deixar para batizar só quando for adulto, porque segundo as pessoas que não concordam com o batismo de crianças, eles dizem que
tem que deixar a criança crescer para decidir se ela quer mesmo seguir essa religião e tudo mais, que seria essa justificativa, né? A criança precisa escolher. Mas vamos pensar bem, né? Imagine que o seu filho tem uma doença terrível, que tem risco de morte. E existe um remédio disponível e gratuito que você pode dar ali a ele em qualquer momento. Você vai adiar isso por quê? Não faz sentido. Essa doença terrível, esse risco de morte, é justamente, né, o risco de não fazer parte da Igreja de Cristo, o risco de não ser filho de Deus, né? Esse risco da morte eterna mesmo. Você vai deixar a pessoa crescer sem ser batizado, sendo que o batismo é esse lavar o pecado, né? A pessoa faz parte da Igreja de Cristo, é lavada do pecado e tem chance de salvação, né? Mais lá na frente nós vamos falar sobre isso, né? Uma passagem que fala: quem crê e for batizado será salvo. A gente sabe que uma das condições conhecidas pela Igreja para a salvação é justamente o batismo. E aí você vai negar ao seu filho esse remédio que é disponível e gratuito, simplesmente porque você acha que é algo que ele deveria esperar. Se nós formos criar os nossos filhos na fé da igreja que a gente professa, é porque nós sabemos que isso é algo bom. E se isso é algo bom, por que eu vou negar isso aos meus filhos? É a mesma coisa de dizer assim: eu sei que, por exemplo, ele aprender a ler e a escrever é algo bom, mas eu vou esperar ele crescer para ele decidir se ele quer aprender a ler e escrever. Não faz sentido. Se eu sei que é algo bom para o meu filho, né? Se eu sei que é algo bom para aquela criança, por que eu vou negar a ela o batismo? Por que eu vou negar a ela fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade cristã e se livrar, né, desse risco de morte eterna? Então, assim, isso é importante justamente para a gente compreender a importância do batismo, justamente porque ele nos lava de todo o pecado, ele purifica a nossa alma. Por exemplo, vamos fingir que uma pessoa já adulta se converte, resolve se batizar, né? Se ela se batiza, ela é batizada, ela é lavada de todo o pecado no momento do batismo e a alma dela é totalmente purificada. Se ela vir a falecer logo em seguida por qualquer realidade que seja, ela vai para o céu. Ela foi lavada toda do pecado, a alma dela está purificada, ela está novinha em folha. E é como eu falava antes, né? A condição para o céu, uma das condições para o céu é o batismo, justamente porque tem lá na passagem: quem crê e for batizado será salvo. Então, quais as duas condições que está dizendo na passagem, né? Aqueles que creem e aqueles que forem batizados. Ah, Giovana, então quer dizer que se a pessoa não for batizada, então ela não vai para o céu. O que Deus, ele tem as suas formas extraordinárias de salvar os seus filhos. O que eu estou dizendo é que a forma que a igreja conhece, a forma ordinária que a igreja conhece e nos ensina, que nos leva a um caminho de salvação, então é um caminho seguro. Para que eu vou arriscar se eu tenho um caminho seguro? É justamente por meio do batismo, já que o batismo é essa porta de entrada para os outros sacramentos, como a gente dizia, né? A crisma, a eucaristia, o matrimônio, enfim, né? Outra coisa muito importante sobre o batismo é que ele deixa em nós uma marca indelével, ou seja, é para sempre. Uma vez batizado, você é para sempre batizado. Então você pode trocar de religião, virar ateu, você vai ser para sempre batizado. É uma marca indelével. É justamente essa marca invisível que nós falávamos na vez passada, né? O batismo é um sacramento que tem uma forma e uma matéria visível que mostra ali, né, que serve ali para mostrar algo invisível que acontece na alma, que é justamente o batismo acontecendo. A forma e a matéria do batismo é a água, né?
A matéria é a água e a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para uma pessoa estar batizada, ela precisa passar pela forma e a matéria, que é essa parte do visível, que configura, que demonstra algo invisível que acontece na alma, que é tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Uma coisa legal para a gente abordar aqui também é que qualquer cristão batizado pode batizar outro cristão e esse batismo ser válido, então não é obrigatoriamente o padre, em caso de risco de vida. Como é que acontece comumente os batismos? O padre vai lá, batiza a criança, jogando a água, né, que é a matéria, e dizendo a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fala o nome da criança. Eu te batizo João, eu te batizo José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em caso de risco de morte, né, risco de vida, né, a pessoa tá ali no leito de morte dela, ela tá pertinho de falecer, pode ser uma criança, um adulto, o que seja, e ela nunca foi batizada. Não tem um sacerdote disponível, próximo, que vai chegar a tempo. Você, sendo um cristão batizado, você pode pegar a água e dizer: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E esse batismo ele é plenamente válido, porque a forma e a matéria foram respeitados e é em caso de risco de vida. Caso normal, é do jeito normal, né? Com sacerdote e tudo mais. A apostila trouxe para nós João 3, do 1 ao 6. É bacana ler essa passagem com os crismandos e frisar esse ponto que diz, né? Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do Espírito é do Espírito. É justamente frisando que esse batismo é um nascer de novo. E nós precisamos nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Porque quando nós nos batizamos, nós morremos para o pecado, morremos para as coisas do mundo e passamos a nascer de novo, a renascer para Deus, para a vida em Deus, para justamente podermos ver esse reino de Deus. Então, nós somos transformados, novas criaturas, ressuscitamos como novas criaturas. Então, de uma forma geral e para resumir, nós podemos dizer que o batismo ele é esse ponto de partida na vida cristã, onde o cristão recebe a plenitude da vida em Cristo, quando ele vive a fé, quando ele se engaja na comunidade cristã e ele participa, né, da vida e da missão dessa comunidade. Então, no momento que nós somos batizados, nós passamos a pertencer a essa comunidade cristã, que é justamente a igreja em que nós estamos nos engajando. Por isso que o batismo ele é o primeiro dos sacramentos, porque ele nos convida a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que a gente consegue encontrar na palavra de Deus, nos evangelhos. E, sobretudo, precisa ficar gravado isso no nosso coração, de que o batismo ele é um novo nascimento. Catequese de Crisma, mais que um compromisso, uma experiência real com o amor de Deus.